Hola mi gente, ¿cómo ustedes están? Yo espero que bien. Bueno, yo me llamo Tom e sou su maestro de espanhol. Bom, gente, hoje está começando o seriado de espanhol sem quisquilho. Ou seja, espanhol sem problemas para você aprender. Bom, hoje a gente vai começar com a história da língua espanhola, como ela surgiu no mundo. Mas você pode acompanhar esse seriado e você vai aprender partes elementares para você se tornar fluente em espanhol. Vai desde o nível mais básico até expressões cotidianas que nativos usam no dia a dia. Então, vamos aprender cómo la lengua española surgió. Entonces, vamos allá, conociendo el contexto histórico. Bom, um dos principais pontos que é importante, né, de vocês saberem é que o espanhol ele tem tecnicamente dois nomes, né? Por boa parte do conhecimento internacional, ele é conhecido como espanhol, porém, para os íntimos, né, para as pessoas nativas, que principalmente que moram, né, vivem no território da Espanha, conhece como castelhano. Bom, logo mais eu estarei explicando porque o espanhol é conhecido por dois nomes, tá? Enfim, o castelhano faz parte do grupo de línguas ibero-românicas que evoluiu de vários dialetos do latim vulgar na Península Ibérica, após o colapso do Império Romano do Ocidente no século V. Então foi através desse requisito, né, da queda do Império Romano do Ocidente que esses soldados, né, com suas famílias, né, que falavam latim vulgar, começaram a subjugar o povo que residia na atual Península Ibérica, que eram os antigos celtas. Então, com essa mescla, né, da língua celta com o latim vulgar, começou a surgir várias variações linguísticas. E uma dessas que surgiram foi justamente o castelhano e o português que conhecemos hoje em dia. Com essa deflagração, né, vale ressaltar que começou a surgir vários outros reinos provenientes, né, desse Império Romano fragmentado. Após o surgimento, né, desses novos reinos, né, consolidados na Península Ibérica, né, após a subjugação do falido agora Império Romano, por volta de 1711 a 1492 depois de Cristo, houve uma invasão, né, de comunidades árabes em prol da exploração territorial, né, e assim consolidaram uma grande comunidade, né, um país que permaneceu por quase 8 séculos, né, que também teve a sua influência cultural, gastronômica, que também abrange tanto a cultura lusófona, né, de países lusófonos, né, aqui no Brasil, quanto de países que são hispânicos. Tanto é que existe, né, uma similaridade cultural muito evidente, né, entre países lusófonos e hispânicos. E também esse país, né, se chamava de Al-Andalus, cujo nome, né, foi onde principiou, né, essa invasão árabe da região sul, dali perto do Estreito de Gibraltar, né, que se chama Andalúcia hoje em dia. Por isso que se chamou, porque começou por lá a invasão. Após esses quase 8 séculos, né, de pura luta, de pura guerra entre os povos que residiam antes da invasão árabe, né, dos provenientes do Império Romano, tomaram, né, reivindicaram o seu território e assim surgiram novos reinos, né, incluindo o Reino de Aragão, o Reino da Castilha e o Reino de Portugal, que futuramente poderia se tornar Portugal. É nessas mediações, né, que o Reino de Castilha obtém uma certa influência, né, política sobre os demais reinos, exceto o Reino de Portugal, né? E então ele começa territórios, né, desses reinos de Aragão, reinos de Andorra, né? E sua influência é tão grande que acaba nascendo o castelhano, que é a versão, né, diria, arcaica do espanhol, né? Por isso que se chama também, o espanhol também é chamado de castelhano, né? Porque dá alusão
aonde ele surgiu, que foi no Reino de Castilha, na região de Castilha, que circunda, né, pela cidade de Madrid, naquela região. Após a influência, né, do Reino de Castilha e a reunião, né, daqueles reinos circundantes que eram subordinados do Reino de Castilha, exceto o Reino de Portugal, que agora pode ser chamado de Portugal, começou a existir a exploração, né, de novos horizontes por parte daqueles povos que permaneciam agora na Península Ibérica, né? Então a gente pode também lembrar o Tratado de Versalhes, que foi aquela disputa territorial de exploração entre Portugal e Espanha, né? Então foi a partir daí que começou a disseminação da língua espanhola pelo mundo. Vale ressaltar um ponto crucial, né, de inteligibilidade tanto linguística como cultural, né, entre o português e o espanhol, né? Voltamos, né, à reivindicação territorial. Vale ressaltar que a invasão, né, também fez parte do território do atual Portugal. Por isso que existe uma fortíssima influência cultural, né, tanto da parte herdada para nós brasileiros de Portugal, né, essa vibe cultural, tanto de Portugal como da Espanha, porque os dois países, né, que têm uma influência gigantesca aqui na América Latina, são tão parecidos, porque vivenciaram, né, a mesma história. Bom, gente, isso foi o resumo do resumo do resumo do resumo, porque a história ela é muito longa, ela é quase 1000 anos, né, de surgimento da língua espanhola. Me escrevam aqui embaixo o que é que vocês acharam, o que é que vocês sentiram assim, né? Me deem um feedback de vocês. E o próximo episódio eu vou estar ensinando a vocês o alfabeto sin quisquillo de la lengua española. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Mãos pra cima, o céu tocar. Latinoamérica se vai falar. Hispano brasileño a enseñar.